Olá e obrigado por acompanhar o tutorial. Nele vou dar prosseguimento ao nosso entendimento sobre simulações de pelos ou cabelos, que é um efeito de partículas que a gente pode usar junto aos objetos para criar algumas formas bem interessantes na nossa área de trabalho. No tutorial anterior, eu utilizei a esfera como experimento e dividi a janela aqui central em duas. Nessa segunda janela, eu desabilitei essa opção aqui, que é o Overlay, onde eu habilito ou desabilito, clicando nesse ícone, e utilizei o modo renderizado, que é a renderização em tempo real. Para a primeira janela, eu estou mantendo ele no modo sólido. E vamos começar aqui a configurar o nosso sistema de pelos utilizando, em vez do Quick Effects, outra forma possível para nós aplicarmos o recurso. Nós vimos que a gente pode vir aqui em Object, clicar em Quick Effects e Quick Full para simular um efeito rápido de pelos. Mas vamos fazer o seguinte, pessoal, nós vamos selecionar a esfera. Em vez de usarmos o Quick Effects, nós vamos dessa vez usar o efeito de partículas diretamente. Vamos clicar aqui nesse ícone. Notem que eu não tenho nenhum conjunto de partículas ainda aplicado à esfera, e para eu poder aplicar o conjunto, eu vou clicar em New. Percebam que eu já apliquei nesse objeto partículas para a utilização necessária. Notem que no início a simulação que o próprio programa faz de forma automática é a simulação emissora. O que isso quer dizer? Que quando eu dou o Alt A, esse objeto que tem essa superfície aqui, ele começa a emitir partículas para recursos distintos que eu posso utilizar aí junto ao projeto. Mas nós não vamos utilizar partículas do tipo emissora, nós vamos usar partículas do tipo hair. É a partícula em forma de pelos ou cabelos. Vamos clicar aqui. Observem que quando eu aplico o hair, automaticamente a superfície do objeto ejeta uma diversidade de fios, dando a impressão de pelos ou cabelos. Esses fios, pessoal, nós já vimos no tutorial anterior que podem ser controlados em relação à sua quantidade e ao seu comprimento através da guia Mitchell. Então, se eu vier aqui em Number, digitar um valor 4000 e der o Enter, eu aumento o número de pelos que participam na exposição da superfície. Se eu vier aqui botar um valor pequeno, 200, eu diminuo o número de pelos que participa da superfície. Aqui em Hair Length eu consigo controlar, como eu já disse a vocês no tutorial anterior, o comprimento desses fios. Eu posso colocá-los mais longos ou menos longos na sua aparência junto ao objeto onde eu o apliquei. Há um detalhe aqui, pessoal. Para nós criarmos a animação, nós já vimos que nós temos que ativar essa opção Hair Dynamics. Dando o Alt A ou o Play, nós conseguimos fazer com que esses fios se movimentem de forma automática através desse recurso Hair Dynamics. O que eu não expliquei para vocês no tutorial anterior é referente à questão dos segmentos. Os segmentos é a quantidade de pontos que cada fio de cabelo desse aqui que foi gerado tem entre as suas extremidades. Quanto maior o número de segmentos, maior flexibilidade terá o fio. Então, se eu aumento aqui esse valor para um valor com a quantidade 11, vocês vão ver que o fio se torna mais flexível. Vamos voltar aqui sempre para o 0. Se eu diminuir aqui para o valor mínimo, que é o 2, notem que o fio ele fica mais ouriçado, porque ele tem menos divisões. Então, para nós conseguirmos efeitos distintos, eu só vou mudar aqui na nossa observação a nossa visão, porque eu estou utilizando aqui o Cycles Render, então eu vou mudar o meu renderizador para o modo Eevee. Então aqui eu consigo ver em tempo real pelo Eevee como será o efeito de ouriçamento dos fios. Nós vimos também que nós temos como controlar, a exemplo aqui da opção Children, que é afiliação ou crianças, se formos traduzir, o modo Simple e o modo Interpolado, onde nós damos conjunto aos fios e conseguimos fazer agrupamentos a partir de cada fio, dando valores maior a cada agrupamento. Aqui nós conseguimos diminuir essa visualização desses agrupamentos ou aumentamos a visualização dos agrupamentos. Quanto maior, maior agrupamento de fios teremos.
O threshold ele é o limite, ele vai controlar o limite, e temos também aqui a opção Clamp, onde nós temos como dar outras formatações específicas ao empenho desse fio. A partir desse propósito aqui, nós vamos entender hoje um recurso interessantíssimo que nós atribuímos à edição de partículas e que vai valer muito aqui para o efeito desses fios, que é o modo chamado Particle Edit, ou edição de partículas. Para nós utilizarmos esse recurso, eu gostaria que vocês notassem aqui, ó, que nós temos, quando clicamos a Object Mode, no momento que nós adicionamos partículas ao objeto, vai surgir aqui, ó, um modo chamado Particle Edit. Nós vamos selecioná-lo e vocês vão ver que aqui na esquerda eu vou ter alguns recursos interessantíssimos que podem ser controlados em tamanho e em força a partir dessas guias que estão aqui na parte superior. A exemplo de Radius, onde eu posso aumentar, veja que eu aumento a extensão do efeito da ferramenta, ou posso diminuir para dar menos área ao efeito da ferramenta. Straight eu posso dar mais força no efeito ou menos força no efeito. Se nós selecionarmos neste primeiro exemplo aqui o modo Comb, que é o modo penteado, quando eu clico, notem que quando eu pressionar o botão esquerdo e passar sobre os fios, eu começo a fazer um efeito como se fosse penteando esses fios aqui junto ao objeto. Interessantíssimo para a gente fazer algumas arrumações sem muita dor de cabeça aí junto aos pelos que nós criarmos em algum objeto aí na área. Se utilizarmos a opção Smooth, a gente consegue fazer um efeito de suavização decorrente entre os pelos. A gente pode dar aqui um esticamento, um alisamento para dar efeitos distintos. Eu vou pular essa opção ADD aqui, que é o Edge, para explicar depois. E vamos utilizar o Lente. O Lente eu posso simplesmente pressionar o botão esquerdo e arrastar para aumentar individualmente a área dos pelos que estão disponíveis para o efeito. Eu tenho também a opção Puff. Puff, eu consigo fazer esse efeito que vocês estão vendo aqui nos pelos. E tenho também o efeito cabeleireiro, que é o da tesoura. Nós vamos selecionar essa tesoura. Se nós selecionarmos essa opção aqui, pressionarmos sobre os pelos, a gente consegue cortar os pelos no efeito que nós aplicamos junto ao objeto. Se eu quiser cortar essa área aqui, eu passo a ferramenta e consigo fazer essa limpeza aqui na área. Bem, eu tenho agora a ferramenta que eu falei para vocês, ADD. Essa ferramenta, ela é uma ferramenta do qual eu posso utilizar para criar pelos em áreas que eu não tenho ainda adicionado pelos. Então eu vou selecionar essa área daqui e vou dar o clique e notem que eu consigo criar pelos, onde eu passo a ferramenta. Ou seja, vou dando mais cabelos ao objeto. Depois que vocês fizerem a arrumação, vocês retornam a Object Mode e passam a ter o efeito possível simulado. Eu quero lembrar só a vocês que mesmo usando a animação aqui desses pelos, pelo modo como nós vimos aqui, que é o modo Hair Dynamics, o que causa esse caimento desses pelos é o efeito de gravidade. Esse efeito de gravidade, vocês vão selecionar um campo aqui chamado Field Weights, que são os campos de forças. Se clicarmos com o botão esquerdo, vocês vão ver que eu tenho na opção aqui Gravity o valor 1. O valor 1 ele usa a simulação newtoniana, ele puxa para a gravidade os pelos. Então quando eu dou a animação, os pelos caem e faz esse tipo de efeito que vocês estão vendo. Se eu fizer a anulação desse efeito Gravity, colocando o valor em 0 e tentar fazer a animação, os pelos não vão se movimentar. Mas nós temos, a partir daí, um outro recurso que nós podemos utilizar para criar uma diversidade de efeitos distintos junto aos pelos aplicados, que pode ser utilizando um objeto que nós chamamos campo de força. Se dermos o Shift A, notem que eu tenho aqui os Force Fields. Eu posso, nesse exemplo, dar um do tipo turbulência. Quando eu seleciono, eu coloco o objeto, eu vou dar um S de escala aqui para vocês verem. Está aqui o objeto, estou puxando ele, que é um campo de força, que para nós alterarmos a força de movimentação dele, nós precisamos entrar
No ícone vocês vão ver que eu tenho aqui o tipo turbulência, o formato point e a força dele em ohms. Se eu der um valor aqui alto, a exemplo de 15, e fizer a animação, notem que os pelos eles começam a se movimentar, tendo como efeito esse objeto que nós utilizamos aí para criar a turbulência no pelo. Se nós movimentarmos esse objeto, vamos colocar nele aqui, vamos trazê-lo um pouco mais para cá, e voltarmos à animação do passo zero, veja que ele consegue fazer a simulação tendo esse ponto como ponto que vai fazer o efeito possível aí junto ao pelo. Se eu quiser fazer um efeito de ventilamento, eu posso alterar o tipo de force fields. Eu posso vir aqui no efeito e usar, nesse caso aqui, vamos utilizar o wind. Esse wind aqui é como se fosse um ventilador. Então o que é que eu vou fazer? Eu vou rotacioná-lo para fazer com que a seta dele esteja apontada aqui aos pelos. Então vou usar a rotação em X, RX90, e vou trazê-lo para cá. Se eu fizer a animação, notem que os pelos são movimentados através dessa força aqui, que eu posso aumentar ou diminuir em Strength, para criar esses resultados que vocês estão vendo aqui da simulação. Posso colocar outros efeitos, campo de força? Posso. Quantos efeitos quiser eu posso colocar para fazer efeitos distintos aí no pelo simulado. Então fica aí o nosso complemento desse entendimento. Encerramos aqui por hora o nosso aprendizado inicial sobre o efeito de simulação. Até o próximo tutorial.